Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Chegou o momento da mensagem da Bíblia. O caminho de Deus é perfeito. E eu convido a amada irmã a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler os versículos do 1 ao 8. 2 Reis, capítulo 2, os versos do 1 ao 8. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela revelação da Tua palavra. Senhor, que seja o Teu Santo Espírito aqui neste momento, me usando e ministrando as palavras direto do Teu coração para os nossos corações, porque queremos aprender mais de Ti e vermos uma vez mais que o Teu caminho para nós é perfeito. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você crê que o caminho de Deus é perfeito? Como não crer? Eu sou um grande admirador desses dois personagens bíblicos. Eles tinham muitas diferenças um do outro. Elias tinha um temperamento, tinha uma maneira toda especial de agir, e Eliseu tinha
seu temperamento, a sua maneira de agir, mas é maravilhoso quando eles começam a andar juntos, que nós começamos a ler aqui no capítulo 2, 2 Reis, quando eles começam a caminhar juntos, e Eliseu passa a conviver com Elias, a desfrutar juntamente com Elias da presença do Senhor nas suas vidas, e eu fico assim deslumbrado, maravilhado. Como eu gostaria de estar na pele de Eliseu, poder observar juntamente com Elias Deus operando através daquele ministério e ir aprendendo. Acredito que o ponto mais importante deste andar, deste caminhar juntos, foi a aprendizagem que Eliseu teve, vendo Elias como profeta agindo sob a mão poderosa do Senhor. Ao lermos esta passagem das Sagradas Escrituras, 2 assuntos nos vêm à mente, e eu o convido para meditarmos neles nesta noite. Primeiro, do caminho que Deus tem para nós, e o segundo, das promessas que Deus tem para cada um de nós. Você tem promessas de Deus? Você espera que estas promessas se cumpram na sua vida? Mas existe um caminho traçado por Deus para alcançarmos estas promessas. Falemos então inicialmente sobre o caminho de Deus. É impressionante como muitas pessoas, elas não sabem qual o caminho a seguir. Estão por aí, perdidas, feito barata tonta, ou a imagem que me vem é de um isopor, um pedaço de isopor, lançado nas ondas do mar, que é jogado conforme as ondas vão. Joga para um lado, joga para o outro. Assim são muitas pessoas que estão aí nesta vida sem saber direito qual o caminho que vão seguir. Elas não sabem que Deus tem um caminho para nós percorrermos. Elas ignoram esse caminho, elas não percebem, elas não veem. E o máximo que enxergam são os seus próprios passos. E impressiona-me ainda mais como um grande número de pessoas conhece o caminho de Deus, mas o rejeitam. Resolvem estar fora, trilhar outro caminho, ir para longe. A Bíblia, por exemplo, nos fala da história do profeta Jonas, um homem que fugiu de Deus, todos conhecem. Deus tinha um caminho para ele que o levaria a Nínive. E ele conhecia o caminho, mas resolveu seguir, pensando que ia conseguir chegar em Tarsis. Irmãos, este tema de Elias e Eliseu que nós iniciamos esta mensagem lendo, esse texto sugere que Deus tem um caminho para mim e um caminho para você. Falemos agora sobre o segundo ponto, são as promessas de Deus. Existe um texto na Bíblia que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Está em Números 23, 19. Deus é um Deus, na Bíblia inteira, nos promete muito. E eu acredito que ninguém promete mais do que Deus. Porém, há algo muito importante sobre as promessas de Deus que nós precisamos aprender. As promessas de Deus, elas exigem de nós que andemos pelos caminhos divinos. Como alguém pode ambicionar, no bom sentido, receber uma bênção, receber o cumprimento da promessa e andar por um caminho à margem do caminho que Deus traçou? Como? Por isso, muitos não veem as promessas se cumprirem em suas vidas e desacreditam em Deus, desacreditam da Bíblia, mas andam por outros caminhos. E preocupa-me muito mesmo, o fato de que algumas pessoas estão mercadejando a palavra de Deus
como nos avisou, na verdade, o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, oferecendo um evangelho fácil, um evangelho rápido, um evangelho que oferece o cumprimento das promessas sem a obediência. É só confiar, não precisa obedecer, não precisa seguir no caminho que Deus traçou para nós. A Bíblia diz, está em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E isto nos mostra também duas coisas. Primeira, que Deus cumpre fielmente com a sua palavra. Cantávamos aqui no começo do culto, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ele cumpre. Segundo, uma palavra de Deus não anula a outra, ou seja, Deus vela sobre toda a sua palavra para cumpri-la. Portanto, queridos, as promessas de Deus, elas não oferecem isenção dos compromissos divinos. O importante, portanto, é aprendermos sobre o caminho de Deus para o cumprimento da promessa. Amém? Existe o caminho, existe a promessa. Precisamos aprender qual o caminho para alcançarmos a promessa. Que tipo de promessas que Deus nos faz? Vários. Vamos ver alguns. Promete aproximação dele, promete conhecimento da sua divindade. Todo o propósito divino se resume na revelação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Promete restauração de nossas vidas, nossos relacionamentos, nossos valores, nossa família. Tudo que nós precisamos, Ele promete restaurar. Promete sustento espiritual, sustento emocional e sustento material. O texto que nós lemos nos fala que Eliseu estava a caminho do cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a ele por intermédio de Elias. Eliseu estava caminhando com Elias atrás do cumprimento de uma promessa. Importante que fixemos isso. O que é que Eliseu estava fazendo? Caminhando junto com Elias atrás do cumprimento da promessa que Deus tinha feito na sua vida. Eliseu teve que passar juntamente com Elias por alguns lugares que biblicamente e espiritualmente significam muito para nós. Esses lugares, eles simbolizam lugares que nós também precisamos passar para vermos o cumprimento das promessas. Não é que você vai ter que ir lá a Gilgal, a Jericó ou no Jordão. Entenda, é o que eles biblicamente e espiritualmente simbolizam para nós. Bem, por esses símbolos que esses lugares representam, este é o traçado do caminho de Deus para que, assim como Eliseu, alcancemos também as promessas de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele não tem túneis. Deus não tem passagens secretas. Deus não tem atalhos. Deus não tem desvios e etc. E Eliseu, todo mundo sabe, havia pedido unção dobrada do Espírito. Unção dobrada do Espírito. Olha, se Elias já tinha sobre ele uma unção, Eliseu queria o dobro. Queria uma unção dobrada da unção que já havia sobre Elias. E ele pediu, e Elias respondeu: dura coisa me pedistes,
Mas, preste atenção, se estiveres comigo na hora certa, no lugar certo, receberás. Se estiveres comigo no lugar certo, na hora certa, receberás. Deus está pela boca do profeta Elias anunciando a promessa para Eliseu. E que promessa! Unção dobrada na vida dele. Oh, glória! Agora, quem é que pediria unção dobrada? Eu creio que o que se passava no coração de Eliseu era poder realizar para Deus muito mais obras ainda. Se Elias já estava realizando muita coisa, Senhor, eu quero fazer muito mais, eu quero fazer o dobro para a glória do Teu nome. Por isso eu estou pedindo esta unção na minha vida. Aleluia! Perceba, Eliseu, para receber o cumprimento da promessa em sua vida, de receber a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, ele precisava fazer o quê? Estar com Elias, andar com Elias, percorrer o mesmo caminho que Elias percorreria. Eliseu precisava então não parar no meio do caminho, não desistir, continuar perseverando até o fim para receber o cumprimento da promessa, para que na hora certa estivesse Eliseu no lugar certo para receber a sua promessa. E é isso, amados, que nós também precisamos. Se estiveres comigo na hora certa, no lugar certo, receberás. Está na palavra do Senhor e eu creio. Qual é o caminho de Deus para o cumprimento das promessas? Vamos aprender com Eliseu qual é este caminho que vai nos levar direto para o cumprimento das promessas em nossas vidas. Lendo no texto, nós vamos ver no versículo 1: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de onde? De Gilgal. Ele estava em Gilgal e partiu de lá em companhia de Eliseu. E no verso 2 disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fica-te aqui. Eliseu ficou. Que foi que Eliseu fez? Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Não perdeu a bênção não, ele podia ter ficado lá. O outro até sugeriu: fica-te aqui. Às vezes nós somos tentados a ficar aqui. Eles estavam em Gilgal. Bem, será que você está em Gilgal? O que simbolicamente, espiritualmente, biblicamente, Gilgal representa para nós? Gilgal, biblicamente, sempre foi um lugar onde aconteceram muitas guerras, tiveram muitos combates, mas também teve muita vitória. Gilgal foi um lugar de pactos com Deus. Gilgal, em hebraico, significa pedras que rolam. Você nunca mais vai esquecer. Gilgal significa o quê? Pedras que rolam. É aqui onde as pedras que rolam são removidas. Gilgal é o lugar da visitação de Deus. Gilgal é o lugar onde Deus nos fala sobre mudança, onde então afastamos as pedras que nos impedem de prosseguir. Você só consegue sair de Gilgal depois que fizer o pacto com Deus, depois que remover as pedras. Aí você tem que continuar a caminhada. Nesse caso aqui deles, as promessas de Deus estão lá no Jordão. E Elias dizia para Eliseu: fica-te aqui que eu vou para Betel.
eu vou ficar aqui coisa nenhuma, eu vou com você. E foi atrás. Não quero saber o que vai acontecer. Eu já consegui vencer essa etapa aqui de Gilgal. Eu já tirei as pedras que estavam no meu caminho. Eu já removi as pedras do meu caminho. Irmão, Deus está falando com você, para que você veja o cumprimento das promessas. Retire as pedras, faça um pacto com Deus, firme propósito com Deus e saia de Gilgal. Siga em frente na sua caminhada. Para onde eles foram? Para Betel. Preciso lhe perguntar: que tipo de empecilho você tem encontrado pela frente? Essas pedras aqui, elas simbolizam aquilo que nós precisamos remover, aquilo que nós precisamos mudar. São os motivos porque não enxergamos a Deus com clareza, porque não conseguimos enxergar o caminho que Ele tem traçado para nós, que a gente está atrás de uma pedra. Se autoexamine, o que é que está precisando você mudar? Chegou o final do ano, você fez o balanço, teve mais derrota do que vitória. Então, tem alguma pedra que precisa ser removida para te dar a visão do caminho que Deus tem para você. Ou você quer ficar a vida inteira em Gilgal? Irmão, existe algo assim na sua vida? Existe algo que está te impedindo de crescer? O que poderiam ser estas pedras? Só você sabe. E Deus. Mas peça ao Espírito Santo para te dar o discernimento, para você conseguir identificar que pedras são essas. Algumas pessoas, só para ilustrar, querem muito, talvez, um milagre financeiro. As pessoas vivem correndo atrás de milagre financeiro. Mas, na verdade, são pessoas que são maus administradores, são infiéis a Deus. Aqui está uma pedra. São maus administradores, compram mais do que podem pagar. Quer milagre financeiro? Vai continuar sendo mau administrador, irresponsável? Remova esta pedra. Outros, por exemplo, querem ver o seu lar restaurado, mas não fazem o mínimo esforço. Não entronizam Jesus no seu lar, não deixam Deus mudar o comportamento. Aqui está outra pedra. Alguns ainda desejam intimidade com Deus, mas não separam tempo para estar com Ele. Não encontram mais tempo para orar no seu quarto, ir para a igreja nas reuniões de oração, nem pensar, e vai esfriando. Como quer ter intimidade com Deus? Aqui tem outra pedra. Gilgal é o lugar de remover as pedras. Lembre-se, enquanto não remover essas pedras, e são pedras que rolam, elas podem ser roladas, você infelizmente vai continuar em Gilgal, enquanto Elias segue o seu caminho. Gilgal é o lugar do novo pacto, é o lugar em Gilgal. Se você está agora em Gilgal, este é o lugar de se começar com Deus, é o lugar de começar por dentro. Se algo ou alguém tem te afastado de Deus, Deus sempre te levará para Gilgal, ou vai te manter em Gilgal, que é lá em Gilgal, um lugar onde as mudanças precisam acontecer. Gilgal é um lugar de mudanças, mas Eliseu não ficou em Gilgal. Removeu as pedras e foi acompanhando Elias. Será que você está em Gilgal ou já está mais adiante? Segundo, nós precisamos passar por Betel. Está vendo o traçado? Está vendo o caminho de Deus? Vamos ver o versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel.
Vamos para Betel, mais um ponto, mais uma etapa, mais uma parada na nossa caminhada. Betel significa em hebraico casa de Deus. Gilgal é pedras que rolam. Betel, casa de Deus. Betel, casa de Deus, é o lugar da consagração, é o lugar da reflexão, é o lugar da meditação, é o lugar onde se encontra Deus, é o lugar onde se acha Deus, na casa de Deus, em Betel. É o lugar da oração, onde nós nos encontramos com Ele, onde nós nos vemos nele, é em Betel. Jacó, muitos anos antes, passou por Betel, no momento que ele fugia do seu irmão. Ele deitou sobre uma pedra, fez um travesseiro de pedra, e Deus se manifestou a ele. E Jacó, ao acordar, disse: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E chamou então aquele lugar de Betel. Betel é o lugar das lágrimas derramadas. E se é lugar de lágrima derramada, é o lugar do quebrantamento, irmão. É o lugar da entrega e é o lugar do descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. É o lugar de descanso. E Eliseu passou por Betel. Aleluia. E você? Você tem avaliado a sua vida? Como é que você tem vivido? Tem procurado Betel, a casa de Deus? Tem procurado quebrantamento? Tem procurado derramar as suas lágrimas na casa de Deus? Você tem procurado orar, refletir, meditar em Betel? Como é que você tem vivido? Nós aqui, eu louvo a Deus por isso, nós temos trabalhado e muito por uma igreja consciente. Temos trabalhado por uma igreja que conheça a Deus e não somente as suas promessas. É esse o trabalho que quem congrega aqui conosco sabe que a gente tem lutado atrás deste propósito. Nós trabalhamos por uma igreja que prefere Deus e não o que Ele tem. Nós trabalhamos por uma igreja que pense nisso. Nós queremos Deus. Nós queremos é Deus na nossa vida. Porque quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Nós poderíamos aqui, para ver essa igreja cheia, ou quem sabe até o outro prédio construído já, nós poderíamos, sinceramente, irmão, estar prometendo um caminho fácil. As pessoas estão procurando caminho fácil. As igrejas que oferecem caminho fácil estão superlotadas. Mas eu me preocupo em querer subir com a igreja. E eu tenho as minhas dúvidas, e muito fortes, se igrejas que estão superlotadas por pregarem evangelho fácil, quando o Senhor Jesus voltar, se elas subirão com Ele. Nós poderíamos estar prometendo um caminho fácil, mas não é assim que a gloriosa palavra de Deus e o próprio Deus nos ensina. Se o caminho do próprio Senhor, se o caminho de Jesus não foi fácil, o caminho que leva a Ele também não é fácil. São poucos os que entram neste caminho, são poucos os que atinam, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, mas aqueles que entram por este caminho, aleluia, verão o cumprimento de todas as promessas de Deus na sua vida. Nós queremos um crescimento, sim, queremos, porque é a nossa missão. Nós estamos investindo muito nisso, mas nós investimos muito mais na qualidade dos cristãos que fazem a Igreja Batista Novo Horizonte. Nós zelamos pela verdade de Deus.
Porque existe uma classe para aqueles que pretendem ser batizados e virem a se tornar membro da igreja. Estamos abrindo uma nova classe nos próximos dias. Por que eu insisto nesta classe? Pensa comigo. Por que eu não pego e batizo de bolo? Poderia fazer. Por que nesta mesma linha nós, batistas, não batizamos crianças? Porque nós entendemos que todos devem passar por Betel, o lugar onde cada um se encontra pessoalmente com Deus. Uma criança não tem esse discernimento, com todo o respeito a quem entende o contrário. Mas nós somos uma igreja batista e pensamos e acreditamos dessa forma, porque queremos que cada um tenha um encontro pessoal com Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, esta noite, pare um pouco para pensar como estão as coisas. Como é que está a sua vida com Deus? Será que você, quem sabe, se encontra lá em Gilgal? Será que você está em Betel? Já está nessa fase do quebrantamento, das lágrimas, do pacto com Deus? Ou será que você já passou por Betel? Nesta caminhada, nós precisamos passar também por Jericó. Veja o verso 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Oh, aleluia. E Eliseu ali, grudado em Elias. Vamos para Jericó, é para lá que nós vamos. Eu vou com você. Eu vou com você. Veja que Jericó, ela sempre ficou conhecida historicamente, biblicamente, por ser um lugar de barreiras. Quando fala em Jericó, a primeira coisa que nos vem à mente são o quê? As muralhas de Jericó, um lugar de barreiras. Barreiras que logo no começo da entrada do povo de Israel, passaram o Jordão e aí tiveram que enfrentar as barreiras de Jericó, as muralhas de Jericó. Após a morte de Moisés, Josué foi encarregado de dirigir o povo para a terra prometida. E lá tinha as muralhas na frente. E isso nos faz então lembrar que há oposição no caminho. Na caminhada para Jericó, mesmo já com o quebrantamento que você teve em Betel, vai encontrar oposição. É o caminho que Deus traçou para nós, não é fácil. Existe uma luta, existem muralhas que se interpõem entre nós e as bênçãos que nós almejamos. Por isso, irmãos, passar pela fase de Jericó também é necessário, porque é o lugar onde nós aprendemos sobre a necessidade de transpormos as barreiras, de saltar os impedimentos, ou de derrubá-los com a ajuda de Deus. Mas em Jericó, eu me alegro tanto com isso, que apesar das barreiras, que apesar das muralhas, é lá em Jericó que o próprio Deus nos dá as estratégias de como fazer para derrubar essas barreiras. Basta ouvir a voz de Deus e seguir a estratégia que Ele nos dá. O próprio Deus lá em Jericó nos dá as estratégias vencedoras para derrubarmos as muralhas que impedem o nosso avanço. E Jericó é também um lugar de quebrantamento, irmão, porque sem isso nós não conseguiremos saltar as barreiras. Jericó é também um lugar da dependência de Deus. Se o povo não estivesse em Jericó na dependência de Deus, não teriam conseguido transpor aquelas barreiras. Em Jericó, mais uma vez, sentimos a necessidade de estar na dependência do Senhor. Jericó
É o lugar em que Deus nos ensina a confiarmos nele, a despeito das circunstâncias. Você está olhando, está vendo as barreiras, está vendo as dificuldades, está vendo as circunstâncias que são todas adversas, que são todas contrárias. Mas é ali, em Jericó, que ele chega e nos dá a vitória, porque nós confiamos nele, nos tornamos dependentes dele. Eu quero lhe perguntar, lhe inquietar, e você? Será que nessa fase da sua caminhada, você está tendo que olhar aí para as muralhas de Jericó? Você está parado olhando para essas muralhas e querendo desistir, querendo ficar sentado, querendo parar no meio do caminho? O que é que você está fazendo? Como é que você está reagindo diante das muralhas? Muitas pessoas gostariam de saltar esses caminhos. Por isso, quem oferece evangelho fácil mostra um atalho, mas esse atalho, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas que no cabo, no fim, são caminhos de morte. Não tem atalho nos caminhos de Deus, não. Tem o caminho. Agora, confiando nele, na dependência dele. Como é que você está? Nós precisamos, finalmente, passar pelo Jordão. Verso 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos para o Jordão. Veja a resposta de Eliseu: fico nada, eu vou contigo. Eu vou contigo. E foi. Ele foi persistente, irmão. Ele não desistia. Ele corria atrás da bênção. Ele queria receber a bênção. Ele tinha propósitos definidos, firmes. E ele foi até o fim. E o Jordão, simbolicamente para nós? O Jordão é um rio que separa e que delimita o vale. Jordão é um lugar de descida. Jordão é o lugar onde se perde aquilo que não foi dado por Deus. Jordão é o lugar da restauração sobre a rocha, a verdade, a transparência. Mas Jordão é também o lugar onde as maravilhas acabam acontecendo finalmente na nossa vida. Se desce para poder subir. Aleluia! Aqui no Jordão é o lugar de receber a porção dobrada. Aqui é finalmente o lugar de receber. Aqui, quem consegue chegar até o Jordão, tendo passado antes e vencido cada etapa, tendo passado antes por, lembra aí? Gilgal, Betel, Jericó, chegou no Jordão, é a hora de ver o cumprimento das promessas de Deus acontecerem. Eliseu acompanhou Elias por todas estas etapas. Chegaram no Jordão e veja o que aconteceu. Segundo Reis, capítulo 2, os versos do 9 ao 14. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, no verso 8. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Você prestou atenção? Quem é que bateu com o manto enrolado nas águas? Elias. E o que aconteceu? Milagre! As águas se abriram e ambos passaram a seco. Espera aí, vamos ler adiante. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste.
Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ou seja, você me acompanhou até aqui, mas precisa estar ainda ligado nas coisas de Deus, com os olhos espirituais totalmente abertos para ver o que vai acontecer aqui, porque o que vai acontecer aqui é algo tremendo e você precisa estar com os olhos espirituais abertos. Se você me ver, é sinal que você vai receber. Se não ver, não vai receber não. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, ele viu, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E o verso 13, então, olha que coisa linda, Eliseu agora levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E olha a resposta: quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Irmãos, Deus me mostrava, quando eu estudava esse texto, algo maravilhoso. Eu vi duas coisas lindas aqui acontecer. Elias não passou pela morte física. Deus se agradou tanto daquele homem que mandou uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, levarem ele para junto do Senhor. Aqui nós vemos então, primeiro, o cumprimento da promessa de Deus na vida de Elias. Jordão é o lugar do cumprimento das promessas. Ali encerrava a caminhada de Elias. E que encerramento glorioso! Ser arrebatado por um carro de fogo. Veio, só Eliseu viu. E ao mesmo tempo, a confirmação do cumprimento da promessa na vida de Eliseu, quando ele pega o manto que tinha sido de Elias, toca as águas, o primeiro milagre proporcionado por Deus através de Eliseu. As águas se abrem, mesmo que acontecera antes com Elias, agora acontece com Eliseu e ele passa a seco. O que é isso? Cumprimento da promessa. Você me seguiu até aqui. Elias terminou a caminhada, subiu ao céu, está lá para receber o galardão. Você vai continuar aqui na terra. Agora, porção dobrada para tu fazer muito mais ainda para a glória do meu nome. Foi o que Deus disse para ele. Irmãos, o profeta Elias, ele foi, em sua passagem aqui na terra, uma figura solitária, como foi João Batista. A maior parte da sua vida, ele passou numa luta contra os males da sua época, e Elias teve períodos de grande depressão. Mas Eliseu era diferente, eu gostaria de lhe mostrar isso. O seu dom de uma porção dobrada do Espírito fez, se você for estudar a vida de Eliseu, você vai ver que ele levasse uma vida triunfante à medida que ele se relacionava com as outras pessoas. Eu acho lindo na vida de Eliseu, porque diferentemente de Elias, na vida de Eliseu, não se vê nenhum registro de que ele se houvesse queixado alguma vez, que ele tivesse fugido dos inimigos ou que houvesse perdido o ânimo. A sua aquisição do cumprimento da promessa de uma porção dobrada do Espírito
demonstra-se no fato de ele ter vivido uma vida vitoriosa e também por ter realizado um maior número de milagres que qualquer outro profeta, inclusive Elias, excetuando-se apenas Moisés. Mas o cumprimento da promessa se verifica por um ministério de Eliseu. E a lição que se sobressai da sua vida vitoriosa, o poder da graça divina. Eu encerro lhe perguntando: você quer ser vitorioso? Com certeza. Ninguém aqui quer ser derrotado. Você quer ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Então, entenda de uma vez por todas. Deus tem sim promessas para nós, mas Ele tem um caminho que nós precisamos trilhar, traçado pelo próprio Deus. Como nós dissemos no início, as promessas de Deus exigem de nós que andemos pelos caminhos divinos. Por isso, muitos não veem as promessas se cumprirem em suas vidas. Mas a caminhada continua, ainda tem tempo. Esse caminho de Deus, ele vai nos levar a lugares que seriam situações: Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. O que é Gilgal? Vamos relembrar: lugar de guerra, lugar de combate, mas também é lugar de vitória, lugar de pactos com Deus, pedras que rolam, lembra? É aqui onde as pedras são removidas, mas é o lugar de visitação de Deus. É o lugar onde Deus nos fala sobre mudanças, onde nós afastamos as pedras que nos impedem de prosseguir. Betel, casa de Deus. É o lugar da consagração, é o lugar da reflexão, é o lugar da meditação, é o lugar onde se acha Deus, é o lugar da oração, onde nos encontramos com Ele, onde nós nos vemos nele. Jericó, lugar de barreiras, mas lugar de recebermos estratégias vencedoras de Deus para derrubarmos as muralhas que impedem o nosso avanço. Jericó, também vimos, é um lugar de quebrantamento, porque sem isso, irmãos, nós não conseguiremos saltar as barreiras. Jericó é o lugar da dependência de Deus, porque neste lugar Deus nos ensina a confiarmos nele a despeito das circunstâncias. E finalmente, o Jordão. O Jordão, se chegarmos lá, quando chegarmos lá, veremos que é o lugar onde as águas se abrem e é também ao mesmo tempo o lugar da carruagem de fogo que chega para nos arrebatar até o céu, se o teu ministério tiver sido cumprido a contento aqui na terra. Assim, esteja onde você agora estiver, não importa, está em Gilgal, está em Betel, está em Jericó, prossiga, logo, logo você chega ao Jordão, e ali sim, no Jordão tem, ou você recebe porção dobrada para continuar resistindo vitorioso à caminhada, ou então, aleluia, prepare-se para embarcar numa viagem gloriosa, naquela carruagem de fogo que vai te levar direto para o abraço caloroso do Pai. Salmo 18, verso 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Chagas Sobrinho, depois da muralha. Programa Momentos com Jesus.
Nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço Deus como meu Deus, nem o justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer, quando meu Deus se levanta. Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e a alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá com alguém que Ele perdoa. Nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mal suplanta, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje vai vencer. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. Programa Momentos com Jesus.